Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Da autoria do Build Collab, o laboratório colaborativo para o ambiente construído. Bem-vindos ao segundo episódio do Tech on Build, o podcast da transição digital na construção, que tem como objetivo dar a conhecer as tendências, as oportunidades e as novidades do setor AEC. Todos os meses temos um novo episódio onde contamos com a presença de profissionais do setor que nos virão dar o seu testemunho sobre formas inovadoras de trabalhar e que contribuem para o aumento da competitividade das suas empresas. No episódio de hoje contamos com Miguel Pires, diretor técnico do Grupo Casais, que nos vai falar da utilização de metodologias BIM. Connosco está também o diretor de investigação e desenvolvimento do Build Collab, António Aguiar Costa, que nos vai dar a conhecer as áreas de atuação da associação, os principais pontos da sua agenda de investigação e qual o papel do BIM na transição digital das PMEs do setor AEC e da administração pública. Obrigado, Lourdes. De facto, o Departamento de Investigação, Desenvolvimento e Inovação do Build Collab tem uma equipa dedicada à digitalização do ambiente construído, que neste momento tem competências variadas no âmbito da digitalização, do apoio à digitalização e à inovação neste âmbito do ambiente construído e de tudo o que faz parte da indústria e do setor da construção. Como principais áreas de desenvolvimento, nós temos o foco muito forte, digamos assim, estratégico na questão do Building Information Modeling, considerando até o impacto que tem tido nos últimos anos na indústria da construção. Em paralelo, uma componente também muito relevante de Machine Learning e Inteligência Artificial, que de alguma forma acaba por conseguir dinamizar toda a componente de ciências de dados que está por trás da digitalização. Também, e mais recentemente, temos dado passos no sentido da sensorização, do Internet of Things, e com isso julgamos que vamos fechar aqui um ciclo que nos leva ao Digital Twin, à capacidade de modelar digitalmente as cidades, os edifícios, as infraestruturas e de criar, digamos assim, redes de sensores que nos permitem alimentar em tempo real as nossas bases de dados e os nossos sistemas de gestão deste edificado. Como áreas prioritárias e trabalhos prioritários, temos neste momento dado bastante atenção à transição digital, apoiando então empresas e a indústria, a administração pública a digitalizar os seus processos e a criar ferramentas que ajudam nesta digitalização, como é o caso, por exemplo, do apoio à verificação de regulamentos de forma automática, com a ajuda dos projetos e modelos BIM. Por outro lado, temos desenvolvido algumas ferramentas para apoiar a construção modular, que julgamos que é estratégica também para o futuro de uma construção mais sustentável e eficiente, e nesse sentido estamos a desenvolver algumas ferramentas BIM para agilizar a geração paramétrica e modular de formas que depois vão ser analisadas em termos de custos de ciclo de vida. A componente de sustentabilidade faz parte de todos os trabalhos que estamos a desenvolver, e começando então pelas análises energéticas sempre presentes e por esta noção de ciclo de vida integrado que nos leva a implementar ferramentas de análise de custos de ciclo de vida e necessariamente de criar bases de dados que alimentem todos estes procedimentos de análise. Por fim, temos mais recentemente e até em fase de protótipo um projeto que é designado Automation, que tem ligado então as obras de terraplanagem a sistemas de otimização e machine learning
criando assim algo que de facto acaba por ser inovador, que é um olhar mais otimizado para o planeamento deste tipo de obras, que depois vai também ele estar ligado a sensores que são colocados nas próprias máquinas. Ou seja, e terminando, por um lado nós queremos ajudar a indústria a digitalizar-se, a administração pública a digitalizar-se, por outro queremos criar ferramentas e criar um ambiente de inovação que seja muito sustentado na inteligência, na digitalização do ambiente construído e numa capacidade de gerar valor sempre num contexto de sustentabilidade. Então, a reunião... desculpem-me. Hoje temos aqui connosco o Miguel Pires, o engenheiro Miguel Pires, diretor do Departamento Técnico da Casais e gestor de negócio Top BIM, que neste contexto também do BIM nos vem partilhar a sua experiência em relação àquilo que tem sido a implementação do BIM na Casais. Conheço há algum tempo este processo e sei que, de facto, muitos desafios foram ultrapassados e a minha primeira questão era mesmo essa. Qual o estado, digamos assim, de maturidade do BIM e como tem sido esta experiência de implementação do BIM na Casais? Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e espero que no fundo a nossa reunião decorra com o maior interesse de toda a comunidade da Build Collab. A experiência BIM na Casais começou, curiosamente, motivada pela nossa forte internacionalização nos mercados externos e por um desafio que em Gibraltar, que tem muita corrente anglo-saxónica, surgiu de concepção de construção alicerçada em processos BIM. E isto já vai de 2014, portanto já são alguns anos, e de facto surgiu esse trigger, esse catalisador, e nós amarramos no departamento técnico e no fundo com unhas e dentes, e acabamos por começar a fazer esse caminho. Já havia muito interesse da própria equipe, a nível do processo mais de projeto de estruturas, e depois com este alargamento a todas as artes especialidades e a coordenarmos o projeto das especialidades como um todo, acabamos por aproveitar esse veículo. Depois o bichinho acabou por ficar, não é? E começamos a querer trazer todas esse maravilhoso mundo novo para o seio do grupo e acabamos por gradualmente ir crescendo nas nossas valências. Há 4 anos criamos um grupo núcleo dentro da nossa área específico da pré-construção, em que no fundo fomos clusterizando todo este conhecimento e acabamos também por começar a fazer experiências e a desenvolver tecnologia de pré-construir obras específicas, aquelas em que depositamos maior investimento, de maneira a tirar partido de toda essa energia, todo esse esforço em desconstruir a obra numa fase muito precoce. Normalmente as obras são feitas por atividades que encadeiam umas das outras e nós acabamos por um modelo virtual, digital, incorporar todas essas valências numa fase muito, muito preliminar e testar, descobrir onde é que estão as insuficiências, a coordenação do projeto é muito mais eficaz e depois com toda essa alavancagem de informação digital e de coordenação integral, acabamos por também conseguir cumprir os prazos e despoltar problemas que normalmente surgem mais em cima do acontecimento numa fase muito mais precoce. Atualmente estamos a fazer já uma outra transição. Essa equipa foi ganhando maturidade, foi ganhando também conhecimento, ultrapassou uma curva de aprendizagem e agora começa a ter outro grau de capacitação. E agora estamos quase agora com mais vagas, não é? Estamos na terceira vaga, que é a vaga de começar a tirar partido da pré-construção e orientá-la para outro grande desafio corporativo, que é a industrialização e a digitalização da cadeia da construção. E, no fundo, acabamos por ir somando estas camadas e, no fundo, incrementando os nossos desafios. Boa. Uma das questões que surge quando as empresas de construção começam a implementar o BIM é muito o facto de nem todos os projetos serem desenvolvidos em BIM na sua fase até de projeto, de arquitetura e de especialidades. Como é que vocês lidaram com essa situação ao longo do processo de implementação? Ou seja, isso foi para vocês também um problema? Como é que o ultrapassaram? Ainda hoje acham que essa é uma dificuldade ou não? O facto de nem todos os projetos estarem já em BIM e não chegarem a vocês eventualmente já nesse formato? Nós vemos aqui, no fundo, na balança, as chamadas ameaças e oportunidades. De facto, há uma ameaça específica, que é
tirando algumas exceções, os projetos de arquitetura, não há exceção, nunca são fornecidos, mesmo quando existem em formatos de plataformas mais digitais. As especialidades, tirando alguns gabinetes de referência, que de facto são poucos, mas que promovem essa disseminação, também não são fornecidos ou também não existem. Dá uma baixa proficuidade BIM na componente de concepção, mas que vai crescendo e que já se nota e que vai evoluindo. Ao mesmo tempo, a oportunidade, porque a Casais tem um posicionamento de construtora de proximidade aos clientes. Mais de 60% das nossas obras atuais são de clientes que já fizeram uma obra connosco, e na esperança que também todos os outros que são novos não só nos recomendam, como queiram fazer mais no futuro. E essa proximidade, por um lado, dá-nos uma grande responsabilidade, não é? Natural, mas depois também nos dá a possibilidade de participarmos logo numa fase mais precoce de concepção, junto de transformar a visão do cliente em algo real, com qualidade e com tudo aquilo que é necessário. Esse posicionamento faz com que também, no fundo, já sejamos desafiados para participar logo na fase de concepção, e por vezes até sermos convidados a participar com o arquiteto do dono da obra no desenvolvimento das engenharias. Nesses casos de parceria e de colaboração mais profunda, acabamos por, entre aspas, à boleia do veículo da concepção, trazer o BIM, porque aí já é quase um passo não retorno, não é? Já que vamos participar numa fase tão precoce, digitalizamos à boleia, digamos, da execução dos projetos de licenciamento e de execução. Noutros casos em que isso não existe, apostamos por serem, de facto, clientes de uma proximidade e de uma fidelidade tão grande, em que queremos também investir mais no processo, porque sabemos que vamos ter outro tipo de serviço e outro tipo de segurança e outro tipo de abordagem. Portanto, aí temos o ónus de ter que muitas vezes digitalizar grande parte dos projetos que nos são fornecidos das formas convencionais, PDF, DWF, sem digitalização praticamente nenhuma, mas depois tiramos partido do retorno na coordenação, na antecipação dos problemas, no cumprimento de prazos e numa postura muitíssimo mais proativa e no fundo, de um serviço diferenciador para esses projetos em que apostamos com maior ainda intensidade, em que, no fundo, não podendo fazer o total espectro como tendencialmente seria possível se já toda a integração BIM viesse numa fase original, porque ainda há muitíssimos poucos projetos com especificação BIM logo na fase de concurso, infelizmente, que gostaríamos que fossem todos, ou tendencialmente o máximo possível, mas vamos semeando e vamos colhendo também em função desta estratégia de posicionamento, quer na concepção-construção, quer nos regimes colaborativos, quer no IPD e também nos projetos convencionais de posicionamentos de estratégico diferenciado. Vocês, pronto, então têm de facto já completamente implementado uma mentalidade BIM, não é? E já têm incorporados processos com o automatismo necessário para serem mais interessantes e eficientes, mesmo tendo que digitalizar. Percebi também que vocês estão muito focados numa fase de pré-construção, de depois também já estão a entrar no layer da industrialização. Que funcionalidades, que usos BIM é que ainda faltam implementar na vossa estratégia ou no vosso roadmap de digitalização da Casais? Os que nós identificamos como muitíssimo interessantes, e por vezes às vezes aqueles em que ainda não temos no fundo a implementação, até possam ser os que tragam ainda maior criação de valor, são predominantemente dois: a questão do BIM 5D e a questão do FM. Porquê? 5D, orçamentação, porque naturalmente só alinhando de uma forma muito preliminar os WES, que são os Work Breakdown Structures, e uma série de softwares e também de metodologias, acabaríamos por poder fazer essa fusão do projeto ao 3D, do 3D ao planeamento e depois, finalmente, à orçamentação, com curvas de balanço, com uma série de metodologias elaboradas, mas que pressupõem toda uma migração BIM de uma componente comercial e de orçamentação, que é quase como um outro capítulo tão exigente como o primeiro. No Facilities Management,
Ainda mais, porque muitas vezes as próprias especificações do cliente e o que é que ele vai pretender usar como gestão de edifícios e, no fundo, o próprio cliente usar a informação digital com a sua equipa de Facility Management, então, se já é difícil ter um BIM Execution Plan para a concepção e para a obra, ainda mais difícil tem sido aparecer essa valência numa fase posterior. E na ausência também de necessidade é difícil, quando o cliente ainda não percebe o valor que pode vir a ser trazido, também o incorporar. Mas no fundo são áreas que nós estamos convencidos que no médio e longo prazo vão ser também taxativamente desenvolvidas, mas ainda não estão na fase de maturação crítica para o ponto de implementação. Esta implementação do BIM obrigou a uma alteração nos processos da Casais, ou seja, por exemplo, esta recente preocupação com o Facility Management já existia, ou é o BIM que está a trazer, de alguma forma, uma preocupação mais integrada do ciclo de vida, mais preocupada com a tal pré-construção, mais preocupada com a tal gestão do edifício? E como é que foram acontecendo estas coisas e houve algum tipo de alteração nos processos da empresa? A integração vertical que falei no início também inclui uma empresa de gestão de edifícios que até presta serviços a edifícios que nem foram construídos por nós, como hospitais e tribunais e também, naturalmente, aos nossos clientes. De maneira que também é uma realidade que, apesar de aparentemente ser só do cliente, que é quem fica com o edifício, sendo uma construtora, nós também gerimos edifícios dos clientes, portanto acaba por não ser tão distante. De facto, ainda no fundo, uma orientação digital 360, mas lá chegaremos. E a parte dos processos, que é uma parte importantíssima, nós desenvolvemos e já estamos, no fundo, praticamente a implementar. Já fizemos o piloto e agora vamos implementar em full scale em 2 obras que estão a arrancar, da hotelaria, e que também somos parceiros, que foi a incorporação de um sistema de classificação próprio, com uma base num sistema internacional, mas com nuances para permitir a total integração. E esse sistema de classificação, no fundo, vai catalogar dentro do possível e no máximo possível e gradualmente mais, e guardar toda a informação das fichas técnicas do produto, do pormenor 2D e da ficha de manutenção. E, no fundo, esse esforço que é feito no início, para catalogar desde um pavimento até um gesso cartonado, até uma luminária elétrica, vai ficar numa bateria digital acessível ao grupo e que depois pode ser usado quer na obra para fazer um pedido de aprovação de materiais, quer no pós-venda para fazer uma manutenção, e depois pela equipa de gestão de edifícios, em que tem as telas finais com o código e sabe que aquele produto foi colocado na data A e precisa da manutenção na data B. Portanto, as raízes do processo estão a ser lançadas, porque sem elas depois não é possível haver uma continuidade e as mudanças não podem ser disruptivas. Tem que ser, mas sem ser, porque no limite não podemos parar a empresa um ano para depois pô-la no reset. Temos que fazer isto de trás para a frente, mas com uma estratégia consubstanciada no futuro. E muitas das partes é a tal questão dos dados, a tal questão do cadastrar toda a informação e depois essa energia que é despendida ser usada por multi-intervenientes em vez de ser feita em pequenas doses, tantas vezes, que acaba por ser energia a mais. Claro. Miguel, aqui há uma pergunta que se coloca sempre, não é? Que tem a ver com quais as principais dificuldades que tiveram, não é? Que erros é que, principalmente, que erros é que vocês conseguiriam hoje evitar? Ou seja, eu não vejo estes erros como algo que fizeram errado, na verdade, mas é o próprio processo de crescimento em termos de maturidade digital. Só quem não erra é sinal que não faz, não é? Pois. Mas, de facto, para quem quer fazer esta transformação hoje, eu até acho que tem um trabalho facilitado, porque já há alguns conceitos que estão muito já não é o pioneiro sofre mais, exatamente. Muitos conceitos que estão muito mais enraizados, como o plano de execução BIM, os sistemas de classificação, questões de olhar bem para os processos, mapeá-los, etc., que parece que não são conceitos muito importantes para até nós,
indústria, comunicarmos uns com os outros. De facto, quais seriam os passos que neste momento aconselhariam a tomar, imaginando que há uma empresa de construção que quer abraçar este desafio da digitalização? Respondendo à pergunta, acho que a questão dos erros e que passos é que se deve tomar, vou começar pelos erros. Os erros é pensar que BIM é um software, isso é um clássico. Mas dito, ninguém vai deixar de pensar diferente. Acho que só é como há quem pregue e há quem pratique, não é? Falando da religião. Acho que quem disser que acha que BIM não é um software, sem praticar, não vai perceber que é um erro. Mas depois ao praticar, e isso às vezes demora mesmo quem está em metodologia a compreender ou a iniciar-se. Portanto, BIM não é um software. Não é o desenhador... que eu digo isso, mas ainda assim acho que eu hoje até digo menos, porque eu penso exatamente isso. Experimentem e depois falamos, não é? Pratiquem mas, e depois falem da... passo necessário. Mas isso eu acho que é fundamental, pensar que a mudança do desenhador para o AutoCAD é igual a mudar do AutoCAD para um software BIM, é um erro. Outro erro a evitar é, no fundo, dispensar um mix de experiências. Também é uma coisa muito comum, que é, nós quando constituímos a equipa digitalização interna do núcleo de pré-construção, fomos buscar dois dos técnicos designadamente, a expressão que se usava na altura não era de pré-construção, eram os preparadores de obra, mais séniores, e com dois júniores arquitetos muito orientados para a digitalização. Esse mix de experiência é fundamental e que tem sido sempre uma constante e ao mesmo tempo trazer para as reuniões de obra com a equipa de pré-construção, encarregados, diretores de obra, subempreiteiros, ou seja, este mix em que só uns aprendem com os outros é que conseguem fazer a germinação do cluster e a sua consequência na criação de valor junto da execução da obra. Porque se não criarmos o valor lá à frente, pode estar muito digital e impecável, que depois não vai ter adesão à realidade. Outros erros a evitar, mas esse também é um clássico, muitas vezes é não existir um BEP inicial minimamente estruturado, não precisa ser nada state of the art, mas existir simplesmente existir, que identifique minimamente quais são os passos, qual é que são os intervenientes, qual é a participação ativa de cada uma das entidades, o dono de obra, o projetista, o construtor, e que defina alguns objetivos, níveis de detalhe, entregáveis e uma task de planeamento. Coisas muito simples, porque se não tivermos uma espécie de um fio condutor BIM e com o comprometimento entre os intervenientes, depois fica mais difícil. Portanto, passando dos erros para os conselhos a tomar, é ter uma excelente estratégia de topo. Isto na Casais está a ser uma aventura consequente, porque há uma grande envidar de toda a administração em todos estes processos. Sem essa aposta firme, clara e transversal, é muito mais complexo, portanto os caminhos ficam muito mais difusos. Depois, criar o tal cluster de inovação e digitalização com um mandato interno. Formar estas equipas piloto e experimentar a tecnologia e despender energia, tempo, técnicos e disponibilidade para os softwares, para a criatividade, para a disseminação de conhecimento e depois começar a colher KPIs e depois é o ciclo da inovação, que é ideias, testar, aprender, voltar a gerar novas ideias até aprender e conhecer e evoluir na escala da aprendizagem. Eu penso que entre os erros e os conselhos, penso que são os pontos-chave. Claro. Uma coisa importante de facto e que acho que todos concordamos é que já não há retorno, não é? Em relação ao BIM, já não estamos numa fase em que possamos desistir. Tal é a penetração da digitalização na indústria e, obviamente, as vantagens que vai trazendo. Miguel, o tempo já está mesmo terminado e por isso eu só posso agradecer a disponibilidade, esta partilha e também dizer que espero que o Build Lab possa trabalhar convosco em parceria em algum projeto, pois, de facto, vocês são inovadores e nós estamos aqui, por um lado, para ajudar a inovar, mas também para trabalhar com quem
está disponível para fazer essa inovação, e por isso eu espero mesmo que nos voltemos a encontrar. Temos desafios próximos e em comum. Penso que é só juntar, digamos, os dots, não é? Como dizia o Steve Jobs, connecting the dots. É mesmo. Às vezes é o mais difícil, não é? Mas o que é facto é que já existe essa vontade, e eu acredito que basta um pequeno trigger, não é? para que as coisas aconteçam. Obrigado, Miguel. Muito obrigado também. Um grande abraço a todos. Obrigado. No próximo mês teremos mais um episódio com mais novidades sobre o mundo da construção. E obviamente não percam, nós contamos também com toda a indústria para fazer esta transformação.